Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente dia para você, 4 de outubro de 2022, 8 horas e 1 minuto da manhã. Muito bem, quem é o homem bem vestido nas profecias de Anguera? Bom, eu fiz questão de colocar aqui no livro novo, a partir da página 67, com esse título aqui, Graves profecias sobre a igreja. Rezemos. Então, aqui eu mesmo selecionei essas mensagens, né? E mandei colocar aqui no livro. Vocês vão ler. O livro já está disponível aí na loja virtual do site Apelos Urgentes. Adquira, que vocês vão estar me ajudando, né? Muito bem. Queridos filhos, um homem bem vestido entrará na casa de Deus e ocupará um lugar de destaque. A ele se juntarão os inimigos de Deus e farão grandes estragos para toda a humanidade. Este terá a aparência de um bom homem e seduzirá muitos. A pedra não se abalará, porque Deus é fiel às suas promessas. Depositai toda a vossa confiança no Senhor. Jamais experimentarão o peso da derrota os que seguem fielmente o Evangelho e acolhem os meus apelos. Não desanimeis. Muito bem. Essa mensagem é de que mês, Pedro Regi? É de janeiro. Ah, de janeiro? De 2022? Não. De janeiro de 2005. Vou ler apenas esta. Mas tem um bocado aqui bem. Mas quem é este homem bem vestido que vai entrar na casa de Deus? Bom, se você perguntar o nome do sujeito, eu não sei, né? Mas é um papa. Esse homem bem vestido que Nossa Senhora está falando aqui, profetizando, é um papa. Eu estou te dando a data, 19 de janeiro de 2005. Trata-se de um papa. Pronto. É só isso que eu quero dizer nessa catequese de hoje. O homem bem vestido que entrará na casa de Deus. Quando as crianças em Fátima tiveram uma visão, que eu acho que essa visão foi bem mal interpretada por muita gente, muitos teólogos e todo mundo, né? Porque as crianças dizem assim, que via um homem de branco, parecia o Santo Padre. Se liga aí, viu? Parecia o Santo Padre. Então, era uma visão meio embaçada. Sabe o espelho embaçado? Quando é que o espelho fica embaçado na casa da gente? É quando tem uma situação na casa da gente que o espelho fica embaçado. Não lembro como é que acontece aquilo. Tu lembra quando é que o espelho fica embaçado, parecendo que tem uma fumaça no espelho? É o quê? Ah, sim. Quando a gente está tomando banho na água quente, na época do frio, a água sai quente, né? Tá debaixo do chuveiro. Quando você desliga o chuveiro, aquela coisa, o espelho fica embaçado. Você para na frente do espelho, vê que você está ali, mas dá para reconhecer que é um homem ou uma mulher que está ali, mas não sabe perfeitamente de que se trata. Então foi essa cena que as crianças em Fátima provavelmente tiveram. Elas não conseguiram enxergar. Parecer vai ser. Elas viram um homem vestido de papa, mas não era papa. Entende? Aí Nossa Senhora vem em 2005 e faz essa profecia. Grave, né? Bem grave essa profecia. Que um homem bem vestido vai entrar na casa de Deus e vai ocupar o lugar de destaque. Aí você pega essa profecia, junta com a visão que as crianças tiveram em Fátima,
Aí você diz, E eu estou te dizendo aqui, aí não tem interpretação, eu sei que se trata, né? Vamos voltar para 2005? Vamos voltar para aquele dia 19 de janeiro de 2005? Depois da leitura da mensagem, eu já dizia para as pessoas, aqui se trata de um papa que vai surgir na igreja no futuro. Agora, quando é esse futuro? Não sei. Ela não me falou. Falou, não. Aí, se eu disser que ela me falou quando seria, né? Também não me disse quem seria. Não disse, não. Mas é um papa. Mas, Pedro, como é que a gente vai saber quem é? É só ficar ligado, né? Ver. O papa atual se encaixa nisso aqui? Se for, é só você ver quem se encaixa nessa profecia. Simples. A garantia é de que é um papa. Mas é bom a gente lembrar também, lembra da semana passada, sei lá, 2 semanas que eu fiz a profecia, fiz uma catequese falando sobre, acho que eu falei sobre o anticristo, uma coisa, né? Explicando que nós já temos vários anticristos, não é só um na Terra. Aí eu falei, foi quando eu falava sobre o Iêmen, né? Saná. Saná é a capital do seu país. Então, lá do Iêmen, cuja capital é o Saná, Nossa Senhora disse na mensagem que sairá um anticristo. E pelo que ela falou, não é um piabinha não, viu? É bicho graúdo. Entende a metáfora que eu estou dizendo? Graúdo no sentido de que fará um grande estrago. Pedro, você acha que esse que vai sair do Iêmen é um da religião? Não sei. E na política mundial nós temos vários anticristos. Né? Aquele que se opõe a Cristo, opõe a doutrina de Cristo, é anticristo. Tu que está me assistindo pode ser anticristo, eu também posso ser. Basta você se opor a Cristo. Aquele que se opõe a Cristo é um anticristo. Agora, haverá isso aí é o exclusivo, né? Esse aí só vai ser derrotado pelo próprio Jesus na sua volta. É o que está escrito na Bíblia. Mas abaixo desse graudão, nós teremos centenas de anticristo. Talvez já tenhamos centenas deles pela terra. Então, organizações, os anticristos estarão dentro da religião. Agora, o que vai estragar mesmo com gosto de gás, né? É aquele que vai encontrar apoio dentro da igreja católica, dentro da nossa igreja. Mas como, Pedro? Como a igreja vai apoiar? Sim, vai apoiar. Quando os cabos encontrar apoio para suas malandragens dentro da igreja, aí o estrago vai ser grande. Porque enquanto o latido é lá fora, o latinório fica fora, o perigo é menos. Mas quando a bagaceira vem para dentro, aí a bagaceira é grande. Porque o demônio sabe que para estragar a igreja, ele tem que botar alguém lá dentro. E se ficar de fora, ficar só as seitas lá, eles vão, querendo igual, né? O leão querendo devorar, né? O cachorro querendo avançar para devorar. Mas se estiver fora, a gente estando dentro, estamos protegidos. Mas se o inimigo entrar, já entrou um bocado. Aí que está o diacho. Entrou dentro da igreja, pronto, o estrago está feito. E nós temos um bocado de inimigo de Cristo dentro da igreja católica, inclusive aqui no Brasil. Mas como é que a gente vai saber? É doutrina. Doutrina. Se só descobre a malandragem, doutrina. Pela doutrina. O que é que o sujeito está ensinando? Ele está ensinando a doutrina católica verdadeira. Estou falando de picaretagem, não. Está cheio de picareta dentro da igreja católica, não sei o que tem picareta. Que ensina coisa absurda. Né? Defende pecados mortais. Diz que pecado mortal não é pecado mortal. Isso não existe mais, não. Não, isso é pecado, minha senhora. Não perca seu tempo. Quantas centenas de pessoas disseram para mim, Pedro do céu, fui me confessar, o padre, contei e disse para mim o que é que fez. Na hora que disse, eu digo, isso é pecado mortal.
Mas eu fui confessar, o padre disse que não era. E agora deu o estrupício. E você falou o quê? Alguns chegou a dizer para mim, padre, não precisa me dar absolvição, porque se o senhor está dizendo que não é pecado, e eu sei que é pecado, eu vou procurar outro padre. É isso que o católico tem que fazer, viu? Se você fosse confessar, você sabe que aquilo que você fez é pecado grave, e o padre chega lá, com frescuragem, e dizer que não é pecado, para agradar Satanás, você pode dizer, padre, não me dê absolvição não, tá? Eu estou me retirando, vou procurar um padre sério para me confessar, porque o senhor está, né, defendendo coisa do demônio. Pode dizer isso tranquilamente, que não é pecado nenhum você falar isso não, viu, irmão? Pode falar. Você pode se levantar do confessionário e dizer, padre, eu lamento, mas estou me retirando, não preciso me dar absolvição não, o trabalho de levantar a mão não, viu? Porque como é que eu vou receber a absolvição? Você não pode aceitar. Entendeu? Você que é católico não pode aceitar a absolvição de um padre que está lhe dizendo que aquele pecado mortal que você foi se confessar, ele está dizendo que isso é coisa do passado. Então cai fora. Se você conhece o catecismo da Igreja Católica, sabe que aquilo que você fez é pecado grave, e o padre está dizendo que não é pecado grave, não receba a absolvição. Levante e caia fora. Procure um padre honesto, sério, idôneo, para lhe atender em confissão. Eu sei o que eu estou dizendo aqui pode gerar uma polêmica muito grande. Eu gosto de polêmica também, menino. Por que não gosto? Gosto sim. Não estou ensinando heresia. Estou ensinando que é certo. Porque ou pedir a pessoa que recebeu a absolvição, ele está em pecado do mesmo jeito. Se ele foi se confessar, contou um pecado grave, o padre disse que não era, aquela absolvição não vai ter valor não, filho. Vai absolver de quê? Entende? Se o próprio sacerdote está dizendo que não é pecado, então a absolvição que ele dá, que ele for dar, ele não estará absolvendo o seu pecado grave, porque ele está dizendo que não é. Automaticamente já fere a moral católica e a bagaceira toda. Isso é grave. Então vamos rezar pela igreja, porque Satanás está de olho na igreja católica. Não nem se... Olha, ixi Maria, antigamente eu ficava assim, sabe? Lá, 35 anos atrás. Eita, que aperreio brabo. Era uma batalha, era uma luta. Acho que não tinha uma semana para não encontrar um protestante e fechar o cerco em cima dos cabas. Que vinha conversar comigo, vinha falar mal de Nossa Senhora, vinha falar mal da igreja, vinha falar mal do Papa e pá. Eu ali defendendo. Qualquer um que falar mal da igreja católica, se você chegar para mim e fizer uma crítica não é falar mal da igreja. Você, a gente pode criticar? Sim. Critique bispo, padre e papa, sem problema nenhum, e não se confesse. Se você faz uma crítica construtiva, qual o pecado que tem? Quem disser a você que é pecado, é mentiroso. Está mentindo. Entende? Qualquer uma autoridade da igreja pode e deve ser corrigido, se ele não tiver na verdade. Se ele estiver ensinando uma coisa fora da doutrina, tem que ser corrigido. Você não leu a vida de grandes santos da igreja católica que foram a Roma corrigir papas? Sim. E não foram poucas as dezenas dos santos que fizeram isso. Estão lá no céu com Jesus. Não tem pecado nenhum. Só que não pode ser corrigido é Jesus, que é Deus e só faz o perfeito. Eu posso, você pode, o padre, bispo, papa, todo mundo pode. Tem uma coisa interessante que perguntaram ao cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, antes de ser escolhido por Deus para ser Papa, perguntaram para ele, cardeal, é o Espírito Santo que escolhe os papas? Aí ele, na sabedoria, né? Ele disse, o Espírito Santo dá uma ajuda muito grande. Não é o Espírito Santo que escolhe, quem escolhe são os homens, que devem abrir o coração, se deixar inspirar por Deus para fazer escolha. A escolha de um papa não é como a escolha de um político, né? E tem gente que eu voto em você se você me dá um cargo, eu voto em você se você me der isso, eu voto em você se você me der aquilo.
Nesse segundo turno a gente vai ver umas coisas engraçadas da eleição do Brasil, né? E não vem culpar o Nordeste não, viu? Por tá falando mal do nosso Nordeste. Esqueça isso. Não é culpa do Nordeste, não. Culpe outra coisa lá, as máquinas, o que você quiser. Mas não culpe os nordestinos, não. Tem nada a ver com isso, viu? Nada a ver. Bote fé que não tem nada a ver. Tem muita gente falando mal do Nordeste, não sei o quê. Esqueça isso. Não bote nós na malandragem que, né, que a gente vê claramente que tem por aí. Então, o Papa Bento XVI disse: o Espírito Santo é um bom ajudador, né? Um grande colaborador. Mas se eu disser a você, disse o Papa, que é o Espírito Santo que escolhe os papas, automaticamente eu estaria dizendo que o Espírito Santo errou. Porque na igreja nós tivemos muitos antipapas. Aí Pedro Regis, agora não foi Papa, nem coisa, nem foi Nossa Senhora que disse. Aí Pedro Regis vai dizer uma coisa aqui interessante, que eu vou, claro, até provocar discordância nas pessoas, mas eu digo, para Pedro Regis, uma coisa é ser Papa e a outra é ser sucessor de Pedro. Se ligou? Para mim, para minha pessoa, Pedro Regis, para mim uma coisa é ser Papa, outra coisa é ser sucessor de Pedro. O cara pode ter o título de Papa, mas pode não ter a essência de um verdadeiro sucessor de Pedro. Se ligue? E se você quer entender isso, qual o volume? Agora pegou aqui que a cabeça do velho aqui, agora deu nó. Volume 20, talvez? Não sei. Talvez. Volume 20. Mensagem de 2017. Pegue lá, maio de 2017 a julho de 2017. Veja o que Nossa Senhora falou sobre os reis de Israel. Nossa Senhora sabida, viu? Também a mãe de Jesus, tu quer o quê? Sabedoria pura. Nossa Senhora fez uma coisa extraordinária. Baseado naquilo que ela falou ali, eu cheguei a essa conclusão. Porque você sabe que na igreja católica, na nossa igreja, nós já tivemos papa malandro que só o cão. Se fosse daquela época, acho que os cabos me matavam logo. Me jogavam na fogueira. Porque eu ia para lá. Se eu morasse lá na bocada lá, ô filho, pensa aí, um cabo de vassoura velho para botar o bicho para correr. Oxi. Tinha papa que tinha mulher, tinha filho, baderneiro que só o cão. Aí tu quer dizer para mim que aquele bicho ali que botaram para ser papa é um sucessor de Pedro? Vai enganar o cão lá na esquina. O papa, o título, ele tinha o título de papa, mas a essência de verdadeiro sucessor de Pedro, nem se Nossa Senhora disser para mim hoje, na aparição de noite, que tinha essência, eu digo, não me apareça mais não. Não me apareça mais não. Eu perdi a fé. Ok? Você quer me convencer que Deus escolheu aquele traste para governar a igreja? Esqueça isso, filhinho. Ô Pedro, e quando acontece uma desgraça dessa na igreja? E aí? Você não lê a Bíblia, não é? Ah, então você esqueceu das parábolas que Jesus contou. Ele é o dono da vinha. Coloca o administrador. Se o administrador não administra, ele é o dono. Ele faz às vezes, né? Então, é bom que a gente lembre isso. Que a gente possa, um livro, volume 20, 2017, só para tirar, só para desencargo de consciência, as mensagens de 2017. Eu estou aqui na dúvida de saber qual volume. Então, meus irmãos, teve papa que tinha amantes, não sei quantas mulheres, papa, também naquela época, já tinha esse negócio das cores do arco-íris, tinha papa que tinha amantes, homens e mulheres. Junho. Então, não dá para a gente defender uma coisa que não se defende. Então, Pedro Regis, papa, sucessor de Pedro. Todo verdadeiro papa tem que ser um sucessor de Pedro. Porque se ele não trazer o ensinamento, a doutrina, aí fica só papa. A essência não tem. Pedro, isso é muito grave. No volume 24. É nesse volume aqui. Se tu tem, filho, ó, deixa de ler, não. Aqui, esse livro aqui, ó, volume 24. É aqui que está um tesouro
grandioso. Nossa Senhora vai falar sobre os reis de Israel, vai falar sobre João Batista, vai citar mulheres da Bíblia, ela vai discorrer em situações extraordinárias para nos mostrar, né? Ela vai falar de reis bons e reis ruins. Ela vai dizer que fulano de tal, ela vai citar o nome do rei, né? Se tornou um verdadeiro sucessor porque não lançou fora aquilo que ensinava o seu antecessor. Jesus escolheu Pedro, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Aí veio o segundo Papa, veio o terceiro, o quarto, o quinto, até os dias de hoje. Na igreja já tivemos mais de 35 antipapas. Tá a lista, existe a lista dos antipapas. Então, se eram antipapas, para Pedro Regi, não me representa. Se ligue. Pode representar qualquer maluco por aí. A mim, como católico, não. Um papa cheio de rapariga, de mulher, né? Prostituto, diabo 4. Eu ia falar rapariga, mas rapariga lá em Portugal é moça, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 raparigas. Raparigas são moças, jovens, né? Meninas. Então, papas que tinham amantes, mulheres e homens, mantinham relação sexual com homem e tudo mais. Teve papa que fez isso. Lá no passado. Aí tu quer me convencer que aquele malandro era sucessor de Pedro? Ah, pouquinho dos infernos, tá lá. A mim não convence, não. Agora, depois que tem o respeito humano, não, mas não pode falar isso. Não pode falar, tu que é padre. Se tu falar, ô meu filho, tu que é padre, tá me assistindo. Se tu falar, o bispo já morreu na esquina. Bota pra fora no outro dia. Agora eu vou botar pra fora de onde? Ninguém pode botar pra fora de nada, eu não ocupo cargo nenhum. Eu posso falar a verdade, eu só não posso mentir. Mas o senhor que é padre, se falar certas verdades, vai ser a grilhotina da canetada, vai-se embora, né? Então, uma coisa boa aqui que apareceu. Eu não abri por acaso para falar de uma coisa, apareceu essa mensagem aqui. Eu vou aproveitar o embalo, né? Um homem justo ajudará a igreja do meu Jesus, conduzirá o rebanho em meio a grande tribulação. Ele contribuirá para o triunfo da igreja, embora ele mesmo não verá o triunfo. Nossa Senhora está dizendo, em 2017, e vai ter um cabo aí, eu não sei quem é não, mas era bom que aparecesse logo, né? Que o estrago está grande. Nossa Senhora está falando aqui que então, esse cabo é por minha conta. Tem um homem, nessa aqui Nossa Senhora fala de um homem bem vestido, que vai entrar na casa de Deus, vai ocupar um lugar de destaque e a ele se juntarão os inimigos de Deus e farão um grande estrago para toda a humanidade, estrago espiritual. Este homem, bem vestido, terá a aparência de um bom homem e seduzirá muitos. Olha. 19 de janeiro de 2005. Aí em 2017 ela fala de outro homem, mas que é um homem justo, que vai ajudar a igreja a ser vitoriosa. Que vai contribuir para o triunfo da igreja. Mas que este homem não vai ver o triunfo da igreja. Eu já imagino o que é que vai acontecer, né? Certamente alguma pessoa da igreja, talvez um bispo, um cardeal, que vai contestar as bagaceiras que estão vindo por aí, já tem, né, muitas. Vai mostrar para os verdadeiros católicos qual o caminho a seguir. Muitos vão obedecer, vai fazer a igreja de Cristo, aquela igreja pequena, né? Que a grande é onde vai estar a bagaceira. Mas a igreja de Cristo, que está dentro dessa grande, né? Vai se tornar uma igreja pequena. É o que Jesus disse no Evangelho. O joio no meio do trigo. Tá? Então, o joio, Jesus, Senhor, está crescendo, nem melhor cortar? Não, vai deixar. Deixa crescer. Na colheita, a gente separa. Então, se liga aí, viu? Seja trigo, não seja joio. Seja trigo, não seja joio. Defenda a verdade, ame a verdade. Pronto. Então, tem esta gravíssima profecia. Tem profecias novas, eu vou ver se essa semana eu mostro aqui.
algumas profecias novas que entraram, tem muita gente nova. Eu posso até fazer um apanhado de novo lá do início de 2005 para mostrar para muita gente nova, 2.000 pessoas, 3.000 tá entrando todo mês. Então, essas pessoas precisam saber o que é que Nossa Senhora está dizendo. Não é dogma de fé. Tu acredita se tu quiser, né? Mas só cega que não quer ver. Eu sei que Padre João Pedro, que já morreu, ele era um padre jesuíta. Eu cheguei a discordar de muitas coisas dele. Muitas vezes ele dormiu aqui na minha casa, o Padre João Pedro já dormiu aqui na minha casa. E eu lamentei muito porque quando ele morreu não aqui na Bahia, ele estava em missão, não lembro que estado foi, algum estado do norte. E eu estava em São Paulo. Lamentei não poder ter ido para o sepultamento dele, né? Mas eu discordava dele de muita coisa, né? Porque discordava, pronto. Mas eu o admirava. Ele era um grande devoto de Nossa Senhora, estudioso de aparições, né? Fazia uns congressos, né, pelo Brasil, me chamava. Cheguei a participar de um ou de dois. Depois eu disse para ele, eu não vou mais não. Mas por que você não vai? O senhor fica abrindo a porta para um bocado de maluco? Ficar entrando nesses congressos? Eu não quero estar nesse meio desse povo não, viu? Aí eu dizia para ele. Ele, mas se você sair, se você está vendo alguma coisa errada, você me fale. Mas eu já lhe falei. Eu lembro de um que eu participei lá em Maceió, que veio, né? Quando eu cheguei lá, ele me pediu para dar uma palestra, eu falei 1h30 mais ou menos. E lá tinha outros cidadãos e cidadãs que afirmavam ter experiência com Jesus, com anjos, etc, etc. Mas eu acabei vendo muito maluco, né? Muita maluquice, muita doidice sendo dita, né? Eu nunca esqueço que uma dessas pessoas, não sei de onde era, chegou, minha sogra, a mãe de Lana, ela é de Maceió. Aí eu fui logo bater onde? Na porta de quem? De Redalva, Redalva, o que ela tem a dizer, ela diz mesmo, acabou. E eu dou nota 10 para ela. Tem que ser sincero mesmo. Aí a criatura não sabia, chegou de minha sogra e disse, olhou no olho dela, minha sogra foi meio desconfiada, ela está me olhando. Ela disse, se eu olhar, se eu colocar a mão na sua barriga, eu falo tudo sobre a sua vida. Minha sogra disse, você está ficando doida? Procura um psiquiatra. A pessoa afirmava que tinha uma experiência com Nossa Senhora, aí vai chegar na frente da minha sogra e dizer, se eu colocar a mão na sua barriga, eu vejo sua alma, eu vejo tudo, digo tudo da sua vida. O que tem a ver uma coisa com outra? Aí na época eu até falei com o Padre João Pedro, se for fazer um encontro para trazer esse tipo de maluco para cá, eu tô fora, viu, irmão? Ele nem sabia disso, claro, também, né? Ele não teve culpa. Eu disse, precisa ter cuidado. Então, há coisas que não podem acontecer. Essa coisa dessa mistura, sabe? Se misturar, aí complica. Mas vamos ficar atentos, viu, meus irmãos? Vamos rezar pelo Brasil. Né? Todas as nossas orações, estamos numa época complicada no Brasil. Né? Essa época de eleição é uma luta, né, pesada entre as trevas e a luz. Pode ter certeza. Então, vamos ficar atentos. Ontem eu participei, às 10 horas da noite, dessa jornada de oração que a Deia e o Tiba promoveram no canal Deia e Tiba todos os dias, viu? Se você quiser. A gente reza aqui no canal às 9 horas da noite. Depois eu fui rezar lá com eles, né? Hoje, né? Mesmo que eu não participe, mas eu vou estar unido aqui também. Porque daqui até as eleições, né? Acredito que vamos ter confusão ainda, viu? Aqui pro final do mês, acredito que vai haver umas confusãozinhas por aí. Vai. Talvez tenha que haver mesmo. Mas tudo bem. Vamos rezar. Reza, viu? Pelo Brasil. Então, a Deitiba, então, uma jornada de oração pelo Brasil, no canal Deitiba, 10 horas da noite. E aqui no nosso texto, que também lá é o texto, né? A gente vai rezar, como a gente já reza, vamos rezar pelo Brasil, todos os dias às 9 da noite, aqui no texto que a gente faz todo dia, a gente também vai colocar pelo Brasil, como a gente sempre faz, né? Reza pelo Brasil, porque
O único país aqui, né, que ainda não está na mão da esquerda é o Brasil. Único. Os outros, se você olhar no mapa, já estão todos cercados. Só sobrou o Brasil. E essa nova ordem mundial, essas coisas todas, eles estão de olho graúdo cá no Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo, né, filhinho? Então tem muita gente de olho no Brasil. Vamos ter cuidado. Católico que vota em candidatos abortistas e a favor da ideologia de gênero, não comungue mais. É bom que a igreja ensinasse isso pro povo, né? Para ver se o povo acorda. Tenha cuidado, meu filhinho. Tenha cuidado. Vamos embora? Trabalhar, porque o dia hoje vai ser grande. Reze por mim, por favor. Reze por mim. Reze como nunca rezou, por favor. Como você nunca rezou, eu estou pedindo que você reze por mim. Eu preciso tomar algumas decisões que eu sei que é duro para mim, mas eu tenho que tomar. Né? Talvez um dia vocês saibam do que eu estou falando, mas eu preciso de sua oração. Eu preciso muito da sua oração. A gente quer ajudar a Mãe de Deus, né? Mas eu particularmente, não permito e nunca permitirei nada ou ninguém fazendo besteira ao lado do projeto Nossa Senhora de Anguera. Então, me dói o coração ter que tomar decisões que eu iria tomar ainda esta semana, mas é preciso fazer, eu teria que fazer. Se necessário for, explicarei de forma mais clara. Tá? Mas, por enquanto, eu preciso só da sua oração, que a poeira vai subir. Não tem jeito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Fiquem com Deus, meus irmãos. Às 3 horas da tarde a gente se encontra direto do santuário para o Terço da Misericórdia. E às 6 horas, 6h20, eu espero vocês diante da cruz de Anguera.